Neste dia quero cumprimentar-vos com a paz de Deus e também convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias comigo em Romanos, no capítulo 6 e no verso 23. E diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao lermos este texto, algumas palavras nos saltam à vista, e uma delas é a morte. Ao longo do tempo, pelos telejornais, habituámo-nos a ver a morte. A morte é uma ementa que nos tem vindo a ser servida diariamente e, nestes últimos tempos, de uma forma tão avassaladora. Diariamente este tema tomou lugar de destaque na nossa sociedade pela quantidade de pessoas que tem levado e tomado para si de uma forma tão repentina. Hoje é difícil, talvez até impossível contar as famílias que não tenham sido visitadas, assaltadas por esta tão malfadada realidade, a morte. Famílias diminuídas, amizades roubadas, relacionamentos terminados,
pessoas levadas e trocadas pela dor, trocadas pela separação, trocadas pelo vazio, pela incompreensão. Em tempos como estes, tentamos olhar ao nosso redor e tentamos saciar a nossa frustração, a nossa impotência, perguntando: mas porquê? Porquê comigo? Porquê desta maneira? A palavra de Deus, o livro da vida, tem resposta para todas estas interrogações. No texto que acabámos de ler, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, adota uma linguagem bem perceptível da igreja e coloca algumas expressões, tais como salário, no pensamento que quer transmitir à igreja. Esta expressão salário, neste contexto, leva-nos a viajar até à Roma de Paulo, onde salário era a paga do soldado romano, algo que ele ganhava por arriscar a sua vida com o suor do seu rosto. O salário era algo devido ao soldado e que dele não podia ser tirado. Paulo, ao usar esta expressão, está a dizer que da mesma forma que o salário não pode ser tirado ao soldado, a morte também não pode ser tirada ao pecador. O pecado é tudo aquilo que fazemos, dizemos e pensamos de errado aos olhos de Deus. Pecado é também tudo aquilo que podemos fazer de bem aos olhos de Deus e não fazemos. Aquele que estas coisas comete é pecador e o salário do pecado é a morte. Mas eu louvo a Deus, pois o texto que lemos, ele não acaba aqui. Eu louvo a Deus porque o texto que lemos não acaba com a palavra morte. Eu louvo a Deus porque o texto que lemos não deixa que a morte finalize a frase. O texto que lemos não deixa que a morte sentencie a nossa realidade. Depois da palavra morte, Paulo, ele vai usar a palavra mas. E quero lembrar o que disse um colega de ministério, o pastor Paulo Veiga, sobre esta expressão mas, uma vez que pregou num campo bíblico. E o pastor Paulo, ele dizia: quando na Bíblia aparece a palavra mas, significa que ainda não acabou. Significa que ainda não terminou. Significa que Deus tem algo mais para nos dizer. E é verdade. Quando o apóstolo Paulo colocou a palavra mas, o que estava por escrever simplesmente é como um bálsamo, é como um conforto, é como um refrigério, é como uma esperança para todo aquele que está sobre a condenação da morte. O apóstolo Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo agora vai usar a expressão dom ou dádiva em outras traduções. Neste contexto, esta expressão significa retribuição totalmente livre e imerecida, que algumas vezes o exército romano também recebia. Assim também Deus, somente pela sua generosidade, por meio do seu Filho Jesus, nos retribui a vida eterna. Usando a expressão de Paulo, Deus não nos dá salário, mas dá algo melhor, mais generoso. Pela sua graça, Deus nos dá a vida eterna, gratuitamente. Na graça de Deus, os homens não recebem o que merecem, que seria a morte, mas recebem o favor imerecido de Deus, que é a vida eterna. Assim, a vida eterna não é um prémio que conquistamos, mas uma dádiva divina inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. Não só para a igreja em Roma, mas também para a igreja dos nossos dias. Paulo nos deixa esta esperança, que no meio de um cenário de morte, Deus, pela sua generosidade em seu Filho, nos dá vida e vida eterna. Aleluia! Assim hoje, temos duas vidas e dois destinos. A vida em que podemos viver reclamando receber o que nos é devido por tudo o que fazemos, receberemos então a morte como destino. Ou a vida que podemos viver aceitando a generosidade de Deus, que não merecemos, mas que nos leva à vida como destino por meio de Cristo Jesus. Vivendo num contexto de morte diário e sendo confrontados com esta realidade, torna-se urgente aproveitar o tempo e tomares uma decisão. É tempo de reconhecimento.
É tempo de reconheceres de que precisas de voltar para Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de te arrependeres da vida que tens vivido longe de Deus e voltares para Deus. É tempo de aceitação. É tempo de aceitares a generosidade que Deus te dá, aceitando Jesus como teu Salvador. É tempo de obediência. É tempo de voltares a relacionar-te com Deus e obedeceres à sua vontade. É tempo de amar. É tempo de amar a Deus sobre todas as coisas e amar os outros como Jesus nos tem amado. É tempo de cuidar. É tempo de cuidar dos outros como Deus generosamente tem cuidado de nós. É tempo de refletir. É tempo de refletires e decidires sobre o que fazer na tua vida. Contrariamente a todos os telejornais, quero dizer que hoje não é dia de morte, mas é dia de vida. Hoje não é dia de morrer, mas é dia de viver. E quero-vos deixar um versículo final, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus tem uma nova história para ti.